Vamos então, meus amigos, seguindo aqui com o nosso estudo do nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Nós vamos aqui para o penúltimo item desse capítulo, propriedades da matéria. Antes de nós iniciarmos aqui então a nossa leitura, as nossas reflexões, é importante que quando se fala sobre matéria, nós precisemos inicialmente ter uma noção de como nós entendemos a matéria e até onde nós, enquanto humanidade, nós conseguimos alcançar até agora. Então, utilizando aquele recurso que eu trouxe para vocês no encontro passado, de inteligência artificial, coloquei aqui algumas questões que vão trazer para nós uma visão sobre esse tema. Então, inicialmente perguntei qual é a natureza íntima da matéria. Lembrando que nós estamos aqui, ao estudarmos esse capítulo sobre das causas primárias, nós inevitavelmente precisamos fazer uma comparação sobre aquilo que nós conhecemos do nosso mundo material com aquilo que os espíritos trazem de conhecimento sobre o mundo espiritual, né? Diferentemente, bom dia Dilma, diferentemente de quando nós estudamos, por exemplo, sobre a vida no mundo espiritual, em que o conhecimento do mundo físico não traz, né, não pode exercer nenhuma influência sobre os ensinamentos que os espíritos trazem, porque a ciência trabalha apenas dentro dessa dimensão em que nós existimos. Bom dia, Andréa. Enquanto que a vida no mundo espiritual, somente os espíritos podem dizer como exatamente ela se dá. Agora, quando nós falamos sobre a origem das coisas, é importante nós fazermos essa comparação. Então, a partir desse recurso, então, da IA, vamos então aqui para as questões que eu apresentei aqui para eles. Vamos lá. Então, essa pergunta, inclusive, nós já conversamos no nosso encontro passado. Qual a natureza íntima da matéria? A resposta dos espíritos: a natureza íntima da matéria é uma questão complexa e ainda objeto de investigação contínua da ciência. Ao longo da história, diferentes teorias e modelos foram propostos para descrever a natureza fundamental da matéria, mas ainda há muito a ser compreendido. De acordo com o atual conhecimento científico, a matéria é composta por partículas fundamentais chamadas de férmions, que incluem quarks e leptons. Os quarks são os constituintes básicos dos hadrons, como prótons e nêutrons. Então aqui a gente já começa, saindo desses nomes complicados, prótons e nêutrons já são dois termos mais familiares para nós, que por sua vez formam os núcleos atômicos. Os leptons, por sua vez, incluem partículas como elétrons e neutrinos. Além dos férmions, existe outra classe de partículas fundamentais, conhecidas como bósons, que são responsáveis pela transmissão das interações fundamentais. Entre os bósons temos o fóton, que medeia a interação eletromagnética, e o bóson de Higgs, que está associado ao mecanismo de atribuição de massa às partículas. Então esse bóson de Higgs é o que faz com que a matéria tenha massa, né? E aqui, claro, a gente sempre tem aquela expectativa de verificar a ponderabilidade da matéria. Ponderabilidade significa termos a capacidade de medir, de pesar, de perceber essa matéria, né? Então, a base fundamental é exatamente esse bóson. No entanto, vale ressaltar que a natureza íntima da matéria vai além dessas descrições, e a compreensão atual ainda não explica completamente todos os fenômenos observados. Questões fundamentais, como a origem da massa, unificação das forças fundamentais,
que no caso aqui é a gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca. E a natureza da matéria escura e da energia escura ainda são objetos de pesquisa e debate intenso. Diversas teorias e modelos foram propostos, como a teoria das cordas, a supersimetria, a gravidade quântica e a teoria das partículas elementares, na tentativa de descrever a natureza íntima da matéria e fornecer uma visão mais abrangente do universo. No entanto, até o momento, não há consenso definitivo sobre qual modelo ou teoria é a descrição completa e final da natureza íntima da matéria. Então aqui, bom dia Marli, bom dia Gilda. Então aqui a gente vê que a ciência traz para nós então essas diversas propostas, porque aquilo que sai da dimensão das nossas percepções, aquilo que nós conseguimos realmente ver, tocar, perceber, a gente consegue trazer ali as nossas definições, os nossos conceitos, né, para falar o que é e o que não é. Agora, quando nós percebemos que essa dimensão começa a ficar tão pequena, tão pequena, tão pequena, que aí então nós entramos no campo das teorias e modelos que são propostos. Os cientistas trazem então ali uma ideia do que pode ser, mas sem ter a capacidade, a possibilidade de definir realmente o que é. Né? Então, porque quanto menor é, mais difícil fica. Bom dia, Fabi. Fiz outra pergunta. Qual é atualmente a menor partícula conhecida? Atualmente a menor partícula conhecida são os quarks e leptons, que são considerados as partículas fundamentais da matéria. Os quarks são os constituintes básicos dos hadrons, como prótons e nêutrons, enquanto os leptons incluem partículas como elétrons e neutrinos, né? A gente já viu isso aqui em cima. Bom dia, embaixador. Os quarks são considerados partículas elementares, não tendo estrutura interna conhecida. Então, como acontecia com os gregos, que eles imaginavam que o átomo era a menor partícula conhecida e o próprio nome átomo significa não divisível, então eles diziam, encontramos a menor partícula possível. E isso há mais de 2.000 anos, 2.400, 2.500 anos no passado. Hoje, a nossa ciência tem os quarks, e eles dizem, essa é a menor partícula conhecida. E aí eles colocam, mas não sabemos exatamente qual é a sua estrutura interna. Então isso mostra para nós a limitação da ciência, que ela vai até onde é possível dentro do campo de conhecimento e dentro dos instrumentos que nós temos hoje para podermos ali perceber. E ele segue. Eles existem em diferentes sabores ou tipos, que são chamados de up, down, charm, strange, top e bottom. São nomes que a ciência vai dando. Os quarks interagem fortemente entre si através da força nuclear forte, mediada pelos bósons, Gauge chamado gluons. Nomes aqui que para nós são irrelevantes. Os leptons também são partículas elementares e não têm estrutura interna conhecida. O elétron é o exemplo de lepton e é familiar como um constituinte dos átomos. Além do elétron, há também outros leptons, como o muon, o tau e os neutrinos, que vêm em diferentes sabores. Ou seja, né? Então ele coloca sabores como se fosse assim. Esses leptons são como sorvete. E aí então você tem diversos sabores diferentes, ou diversos tipos, como a gente coloca. E ele diz, não, isso aqui, Brazo, que foi colocado, isso aqui é da ciência atual, tá? A gente não entrou ainda no livro dos Espíritos. Então a gente está ainda só fazendo aqui uma comparação para a gente poder depois chegar no que os Espíritos conhecem, até porque as perguntas de Kardec eram baseadas na ciência da época. Então é importante a gente fazer uma atualização para entender o que os Espíritos vão dizer e como aquilo que eles estão dizendo é tão atual para nós hoje, mesmo com a ciência tendo avançado tanto no campo de pesquisa. Mas vamos lá. Portanto, até o momento,
de acordo com o modelo padrão da física de partículas, os quarks e os leptons são considerados as partículas fundamentais e menores conhecidas. No entanto, é importante destacar que a pesquisa científica continua explorando fronteiras e buscando compreender a estrutura mais fundamental da matéria por meio de experimentos em aceleradores de partículas e teorias além do modelo padrão. Então isso aqui é o que nós temos hoje em termos de ciência. Mas ainda segue, vamos lá. Kardec, então, ele entra aqui agora, nessa primeira pergunta, aqui do Livro dos Espíritos, que nós estudamos Espírito e Matéria, e ele foi trazendo para nós aqui algumas questões a respeito da matéria, né? Primeiro ele falava sobre o espírito, o que é o espírito, se o espírito é matéria, se o espírito é a própria inteligência, né? Depois ele coloca aqui, então, na 27, que há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E os espíritos colocaram que, acima de tudo, Deus. Então, essa trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. O Espírito a gente já estudou, com muita limitação e pouquíssimas informações. Kardec dedica aqui 5, 6 perguntas sobre o Espírito. Imaginemos, né, quantas perguntas poderiam ser feitas na atualidade, a partir daquilo que a gente conhece em termos de matéria, pelo menos, né? Mas ainda assim é um campo muito fora da nossa compreensão, da nossa percepção. Já no caso de matéria, nós já temos aqui um conhecimento maior. Então, Kardec perguntou também aqui na 28 a respeito dessa natureza, e os espíritos, então, apresentaram para nós o nosso conhecido fluido cósmico universal, como sendo ali a origem de tudo aquilo que é material. Que a ciência, então, não avança, porque esse fluido não é percebido na dimensão onde nós nos encontramos. Nessa última pergunta que ele fez, então, na questão 28, ele perguntou se o espírito é alguma coisa, né? se ele tem alguma relação com a matéria, e aí então eles disseram que existe aquela matéria intermediária, que é então o nosso perispírito. Nesse próximo item, então, propriedades da matéria, Kardec faz a primeira pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Antes de observarmos a resposta dos espíritos, nós vamos para a nossa IA aqui, que ela vai responder o seguinte: eu fiz a mesma pergunta. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Então, primeiro vamos entender, né? Ele diz assim: a ponderabilidade é frequentemente considerada um atributo essencial da matéria. Ponderabilidade refere-se à propriedade da matéria de ter massa e, portanto, ser suscetível à força da gravidade. Em outras palavras, a ponderabilidade é a capacidade de uma substância ou objeto ser medido em termos de massa. Então, a matéria pode ser mensurada, né, pode ser medida em termos de massa. Quantos quilos, quantos gramas tem essa matéria? Aqui a ciência está dizendo que sim, essa matéria pode ser medida. A gente vai voltar aqui para o que Kardec perguntou. Mas antes diz aqui, continua aqui o nosso texto. A teoria da gravidade de Isaac Newton descreve como os corpos são atraídos uns pelos outros devido à sua massa. E essa atração é diretamente proporcional à massa dos objetos envolvidos. Lembra a história da maçã, né? Que dizia que isso não é nada, não é oficial, mas que Newton se encontrava lendo embaixo de uma macieira, uma maçã caiu. E aí então ele deduziu que a maçã não caiu, mas na verdade ela foi atraída pela massa da Terra. A maçã tem a sua massa, a Terra tem a sua massa. As duas massas são diferentes, mas existe a mesma força entre elas de atração. E a Terra, sendo maior, atraiu para perto de si a massa da maçã. Mas muito bem, a massa é uma medida de quantidade de matéria em um objeto e está relacionada à quantidade de inércia que o objeto possui. De acordo com essa experiência cotidiana, com a nossa experiência cotidiana,
e os princípios científicos estabelecidos, a ponderabilidade é considerada um atributo essencial da matéria. No entanto, eu sempre gosto quando ele coloca porém, no entanto, porque ele sempre não se fecha dentro do conceito que ele apresenta. Ele sempre deixa aberto aquilo que ainda falta percorrer. Então ele diz assim: no entanto, vale ressaltar que a física moderna trouxe conceitos mais complexos, como a teoria da relatividade, que descreve a relação entre massa e energia. Aquela formulinha, né, E igual a mc ao quadrado, né, de Einstein, né, que todo mundo vê a fórmula, mas a gente não faz nem ideia para que serve, né, mas é uma fórmula bonita pelo menos. Então ele descreve a relação entre massa e energia. Essas teorias podem desafiar algumas noções tradicionais sobre a ponderabilidade, mas em um contexto geral, ainda se considera a ponderabilidade como uma propriedade fundamental da matéria. Então Einstein trouxe aquela ideia de que a matéria pode se transformar em energia e, portanto, perder a capacidade de ser medida. Mas aqui então, né, no nosso texto diz assim, olha, vamos desconsiderar isso agora, porque isso é algo apenas teórico, não é possível, né, porque energia, como diz ali a fórmula, E igual a mc ao quadrado, diz que energia é igual a massa vezes 2 vezes a velocidade da luz. Como a gente não consegue, na prática, vivenciar a velocidade da luz, essa fórmula, portanto, é da física teórica. Na teoria traz essa ideia. Na prática, a gente não tem condições de fazer com que ela seja posta em teste, né? Então, aqui, de modo geral, toda matéria, então, ela pode ser medida. E eu perguntei, quais são as propriedades gerais da matéria? A matéria, em geral, possui várias propriedades gerais, que podem ser observadas e estudadas. Então, vejamos. Toda matéria pode ser observada e estudada, exatamente porque ela tem massa. Essa é a teoria. Aqui estão algumas das principais propriedades. Então vamos entender o que é essa matéria que os espíritos estão apresentando para Kardec, que a gente vai ver aqui. Então a primeira propriedade é a massa. Massa é a quantidade de matéria presente em um objeto. É uma propriedade fundamental e mede a inércia do objeto. Então hoje nós temos, né, dentro do sistema métrico, que a matéria pode ser medida em quilogramas, em gramas, em miligramas, microgramas, e aí temos ali algumas medidas. Mas é como se tivéssemos uma balança e colocássemos essa matéria na balança e a balança mostrasse quanto que nós temos hoje de matéria. Na química, por exemplo, um átomo já tem ali uma quantidade de matéria definida, que inclusive é utilizada para muitos cálculos. E o átomo é ali um elemento quase que imperceptível para nós. A matéria, além da massa, ela pode ter volume. Volume refere-se ao espaço ocupado por um objeto ou substância. É uma medida tridimensional e pode variar dependendo do estado físico da matéria, se ela é sólida, se ela é líquida ou gasosa. Então, no caso do volume, a gente vai encontrar o líquido, que você coloca num volume de 1 litro, ou um gás também, que você pode colocar litros de oxigênio, né? Então, assim como tem naqueles galões, nos tambores de gás, ali dentro nós temos uma quantidade de gás que se encontra ali presente. Você vai nos hospitais, você encontra aqueles cilindros onde o oxigênio é colocado ali dentro. Então, o gás pode ser medido também em volume. A densidade dele. A densidade é a relação entre massa e volume de uma substância. É uma medida de concentração de matéria em um determinado espaço e é calculado dividindo a massa pelo volume. Então a densidade significa que ela se torna, por exemplo, muito mais compacta ou muito mais volátil. Né? Então, para a gente ter uma ideia de densidade, é muito mais fácil quando a gente pega, para imaginar, quando a gente pega um pedaço de madeira, 2 pedaços de madeira. Uma madeira afunda e a outra madeira flutua. Essa madeira que flutua tem uma densidade muito menor do que aquela que afundou.
porque aquela que afundou é muito mais pesada, apesar de ter o mesmo tamanho. Né? Peguemos ali 2 pedaços de madeira do mesmo tamanho, uma afunda, a outra não afunda. Significa que aquela que afundou é muito mais pesada porque ela tem muito mais matéria junta, espremida no mesmo espaço. A matéria também tem uma propriedade de extensão. Extensão é uma propriedade que descreve o tamanho físico de um objeto ou substância. Ela pode ser medida em termos de comprimento, largura, altura. Então são as dimensões que a gente coloca, né? Você pega ali um pedaço de madeira de novo e você vai medir qual é o comprimento dela, qual é a altura, qual é a largura. Então, além da densidade, ainda podemos medir as suas dimensões. Temos a inércia, que é a propriedade da matéria que faz resistir a alterações no seu estado de movimento. Quanto maior a massa de um objeto, maior será a sua inércia. Ou seja, se um objeto está parado e ele tem uma massa muito grande, vai ser muito difícil, vai precisar de uma quantidade de força muito grande para fazer com que ele se movimente. Assim como um caminhão parado. Para você empurrar esse caminhão, precisa de uma força muito grande, ou seja, de um motor muito grande. E se esse caminhão estiver em movimento, precisa de uma força muito grande para fazer ele parar. Então, quanto mais matéria, mais difícil é fazer com que ele altere a sua inércia. Elasticidade é uma outra propriedade. Capacidade de um material de retornar à sua forma original após ser deformado. Alguns materiais são altamente elásticos, enquanto outros são mais rígidos e têm menor capacidade de recuperação. Então, ao fazermos ali, envergarmos uma ripa de madeira, ela tem a elasticidade de voltar à sua propriedade. Alguns têm mais facilidade, outros menos facilidades. Condutibilidade. Refere-se à capacidade do material conduzir eletricidade ao calor. Alguns materiais são bons condutores, enquanto outros são isolantes. E o estado físico? A matéria pode existir em 3 estados físicos principais. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Cada estado tem propriedades específicas, como forma, volume e compressibilidade. Essas são algumas das propriedades gerais da matéria. Existem muitas outras propriedades específicas que podem ser atribuídas a diferentes tipos de substâncias e materiais. Então aqui a gente teve uma pequena aula de ciências, né, só para lembrar dessas propriedades da matéria. O que a matéria tem que é interessante que a gente pode observar. E aí eu perguntei ainda para ele, quais os estados conhecidos da matéria? E ele colocou, são 3, sólido, líquido e gasoso, conhecidos. Cada estado possui características distintas em relação à organização e ao comportamento das partículas que compõem a substância. Descrevendo brevemente cada uma delas. No sólido, as partículas, os átomos, moléculas ou íons, são fortemente ligadas entre si e organizadas em uma estrutura rígida. Elas vibram em torno das posições fixas, mantendo uma forma definida e um volume fixo. O sólido tem uma alta densidade e não se comprime facilmente. No estado líquido, as partículas estão próximas umas das outras, mas não tão fortemente ligadas quanto no estado sólido. Elas têm mais liberdade de movimento e podem se deslocar umas em relação às outras. O líquido não tem uma forma definida, mas assume a forma do recipiente em que está contido. Ele tem um volume fixo e é menos denso do que o sólido. Além disso, os líquidos são geralmente menos compressíveis que os gases. E no estado gasoso, as partículas estão amplamente separadas e se movem livremente e rapidamente em todas as direções. Elas não têm uma forma ou volume definidos, ocupando todo o espaço disponível no recipiente em que estão contidas. Os gases têm baixa densidade em comparação aos sólidos e líquidos e são facilmente compressíveis. Então, estado líquido, estado sólido, líquido e gasoso. Lembrando que essas partículas
são esses átomos ou essas moléculas ou esses íons que vão então se juntando e formando os elementos que nós conhecemos. O gás oxigênio, a água, óleo e outras substâncias que a gente pode então verificar nesses vários estados. É importante mencionar que além desses 3 estados principais, existem outras formas exóticas de matéria, como o plasma, um estado altamente energético encontrado em condições extremas, como no interior das estrelas, no relâmpago e também na tecnologia de plasma, onde a gente tem aquelas telas de plasma, né? E tem também o condensado de Bose-Einstein, que é um estado ultra cold, ou seja, altamente frio, de átomos em que eles se comportam como uma única entidade quântica. Não sabemos o que é isso, mas dá para a gente entender então que a ciência vai explorando esses tipos de estados, de estados da matéria, né? No entanto, os estados sólido, líquido e gasoso são os mais comuns e amplamente encontrados na natureza, na nossa e em nossa experiência cotidiana. Então, aqui depois, eu perguntei para ele também, que só para a gente poder tirar a dúvida, a última dúvida agora. A matéria escura pode ser classificada dentro dos padrões conhecidos, que é aquilo que a gente comentou no último estudo, né? Que é essa matéria que não pode ser percebida, pelo menos ali na sua massa, na sua constituição, mas observa-se os efeitos que ela provoca. Então vamos lá. A matéria escura não pode ser classificada dentro dos padrões conhecidos da matéria, pois é uma forma de matéria que não interage diretamente com a luz e outras formas conhecidas de radiação eletromagnética. A matéria escura é uma hipotética forma de matéria, hipotética, é uma hipótese ainda, né? Que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-se invisível para os métodos tradicionais de detecção. Essa palavra, métodos tradicionais de detecção, significa com os instrumentos que atualmente a nossa ciência tem. Daqui a 100 anos, quais seriam os instrumentos que a ciência vai desenvolver e o que ela vai começar a perceber a partir dali? A existência da matéria escura é inferida a partir de observações astronômicas, como o movimento das galáxias e a curvatura da luz em aglomerados de galáxias. Acredita-se que a matéria escura compreenda uma grande porção da matéria total do universo, contribuindo para a formação e estabilidade das estruturas cósmicas. Então, até pouco tempo atrás, dizia-se que a matéria existente no universo se encontrava concentrada nas galáxias, nas estruturas que eram percebidas, nos astros, tudo isso. Pois é, Bras, mas não se sabe ainda, essa que é a grande dúvida. Será que essa é a matéria-mãe? Porque os cientistas ainda não conseguem classificá-la, exatamente porque a gente só consegue classificar aquilo que pode ser visto. E para poder ver alguma coisa, a luz tem que bater nessa matéria e nós percebermos então. Mesmo que seja uma luz em frequências que nós não conseguimos perceber. Mas essa matéria é o grande desafio, porque nenhum tipo de luz reflete dela. Portanto, ela se faz invisível. Então, não se sabe se ela é matéria-mãe. Se for, descobrimos pelo menos a constituição desse elemento primordial. E ele continua. No entanto, sua natureza exata e composição ainda são desconhecidas. Apesar de não ser classificada dentro dos padrões conhecidos da matéria, a matéria escura é um tema ativo de pesquisa em cosmologia e física de partículas. Diversos modelos teóricos foram propostos para explicar a natureza da matéria escura, incluindo partículas exóticas ainda não detectadas experimentalmente, como a chamada partícula massiva que interage fracamente, e outras partículas hipotéticas. Portanto, embora a matéria escura não se enquadre nos padrões conhecidos da matéria visível,
sua existência é inferida a partir de evidências observacionais e está sendo investigada em busca de respostas sobre a sua natureza e propriedade. Então aqui, esse geral que nós fizemos aqui para entender exatamente o que é essa matéria, quais são as suas propriedades conhecidas, quais os estados que elas podem ser percebidas. Kardec, então, na sua época e com o conhecimento que ele tinha naquele período, século XIX, a ciência ainda utilizando instrumentos que para nós hoje são considerados rudimentares, muito simples, né? Dados tudo aquilo que a gente tem hoje com a eletrônica e tudo mais. Então, e mais precisão, né? A mecânica de precisão que a gente tem também. Então Kardec fez a seguinte pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ela ser medida, pesada, dimensionada, é um atributo essencial da matéria? E olha a resposta que eles colocam. Da matéria como a entendeis, sim. E quando ele coloca como a entendeis, é aquilo que a gente vê de tudo que nós estudamos agora nesses pequenos conceitos. Falando dessa matéria que existe hoje, sim, essa nossa matéria pode ser percebida, porque ela tem massa, e essa massa pode ser submetida à gravidade e também pode ser medida dentro das suas propriedades. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Então, a matéria, esse fluido cósmico, nessa condição etérea, sutil em que ela se apresenta, nenhum dos nossos instrumentos ou nenhum dos nossos sentidos podem percebê-la. E, portanto, a princípio, dentro da física tradicional que a gente tem hoje, essa matéria é inexistente. O máximo que os espíritos conseguiram chegar naquilo que chama a atenção, mas não é ainda compreensível, é essa tal matéria escura. Que, se tudo aquilo que era percebido, como nós comentamos, são esses elementos que nós percebemos no universo, e aquilo que é vazio, entre aspas, não tinha matéria, a partir de agora os cientistas dizem que entre, por exemplo, a Lua e a Terra, tem um espaço vazio, em que, por exemplo, quando mandaram ali os foguetes para a Lua, ele ficou percorrendo entre a Terra e a Lua um espaço vazio. E aí então os cientistas agora percebem que, na verdade, aquele foguete estava como se fosse um submarino navegando submerso no meio da água. Só que esse foguete estava envolvido por essa matéria que até então não era percebida. E nós falamos ali de 50 anos aproximadamente, quando o último foguete foi enviado para a Lua. Então a gente vê que de 50 anos para cá, perceberam que esse vazio tinha alguma coisa. E no século XIX os espíritos já diziam, nada é vazio e tudo é preenchido com alguma coisa. E de 50 anos para cá que nós percebemos isso. Kardec coloca aqui, né? Aliás, os espíritos respondem, apesar desse fluido não ser percebido pela sua sutileza, pela sua eteriedade, não pode ser percebido por ser imponderável, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, apesar da gente não perceber, é desse fluido, através ali das suas modificações, das suas misturas, das suas composições, que vão então formando aquilo que nós temos hoje. Então, quando os espíritos, quando a nossa IA respondeu ali que os quarks e os... deixa eu pegar o nome daqui, que eu até esqueci o nome dele, que ele colocou aqui, os leptons. Então, quarks e leptons são as menores partículas. E como foi colocada, não se sabe do que eles são feitos. Então agora a gente tem esse fluido cósmico que compõe essa matéria agora. Porque já que tudo que nós conhecemos hoje, em termos de matéria, é
constituído por esse fluido cósmico universal. A gravidade, diz aqui Kardec num comentário, é uma propriedade relativa, que na verdade aqui a gravidade não é uma propriedade da matéria, né? A gravidade é uma força, né, que ainda hoje está sendo estudada. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto e nem baixo. Então, né, essa força-peso, que é exatamente ali a atuação da gravidade. Então, a princípio, essa matéria pode ser observada dentro dos limites da nossa condição de encarnados no mundo material. Fora desse mundo material, continua existindo matéria, embora não possa ser percebida, e mesmo que nós a consideremos como sendo inexistente. Número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, quando nós falamos, né, que esses leptons, esses quarks, que formam, né, os nossos prótons, os nossos elétrons, os nossos nêutrons, tudo isso são elementos primordiais aqui do mundo material. E através dessas combinações, a gente vai tendo então ali outros elementos. Então, se você tem um próton no núcleo de um átomo, você vai ter um hidrogênio. Se você tem 2 prótons, ele se transforma em hélio. Se você tem 3, 5, 100 prótons, você vai tendo outras matérias. Então a gente vê que na base de tudo, essas partículas subatômicas que a gente vê, é a composição de tudo, são a composição de tudo. É apenas uma questão de quantidade de elementos que se juntam, na forma como eles se juntam. E aí então nós temos a matéria. Então, mesmo que eu tenha a água, mesmo que eu tenha a madeira, mesmo que eu tenha o ferro, nós temos tudo isso como base, esses elementos iniciais, esses elementos primordiais. Então, através dessas misturas, esses casamentos, né, Brás, que a gente vai então misturando, brincando, juntando e criando coisas diferentes. Mas se nós desmontarmos tudo e voltarmos para aquilo que é o principal, nós vamos encontrar sempre os mesmos elementos. Então isso é bem interessante para nós. O Fabi colocou, né, estava pensando aqui, né, podemos entender que um átomo tem um princípiozinho espiritual ali, né, que agrega todas as pequenas matérias. Daí dizer que a evolução do princípio inteligente começa no átomo. Na verdade, os espíritos, quando responderam isso, o Fabi, eles deram, na verdade, ali um sentido poético, né, que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. E quando ele fala desse átomo, ele, na verdade, ele está falando de todos os elementos, porque ele falava, lembra, do átomo ao arcanjo, foi uma resposta que foi dada no século XIX. Talvez hoje os espíritos diriam, do lepton ao arcanjo tudo se encadeia. Né? Não foram os espíritos, no caso brasileiro, ele falou sobre, né, dos animais, dos vegetais, dos animais, dos homens. Né? Então, na verdade, não é um princípio espiritual. É, na verdade, o elemento fundamental da matéria que está presente em tudo. Então, quando ele fala que tudo se encadeia na natureza, são ligações e conexões que nós não compreendemos, mas a base de tudo vem exatamente desse fluido que nós conhecemos e das modificações que esse fluido vai apresentando para si aquilo que ele é. Né? Então, não é bem um princípio espiritual, né? É uma força, na verdade, primordial, que faz com que todos esses elementos se juntem. Então, porque quando se fala em espiritual, nós temos ali a inteligência, e a matéria não pode ser inteligente. Né? Ela se torna inteligente quando ela interage com o espírito, que é esse princípio inteligente do universo. Aí sim ela se torna uma matéria intelectualizada, como nós vimos. Né? E avançando um pouco aqui, ele diz assim: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Então lembra das propriedades, né? Então ela pode ser, tem volume, tem massa, tem elasticidade,
e outras propriedades que nós vimos. Então, de onde se origina tudo isso? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Então a gente vai ver o gás, por exemplo, as moléculas distantes uma das outras e, portanto, fica muito rarefeito. E quando você comprime tudo isso, ele se torna sólido. Quando você junta tudo isso, você faz com que ele se torne líquido e depois sólido. Então, tudo isso nada mais é do que modificações desses elementos iniciais da matéria. 32. Eu estou lendo, passando aqui com mais rapidez, porque a gente já viu tudo isso, a introdução, né? De acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então Kardec coloca aqui, primeiro, né, sabores, que é do nosso paladar, odores do nosso olfato, as cores, que são da nossa visão, o som da nossa audição, tem ainda o tato, que pode ser sentido pelo contato, e ainda fala sobre as qualidades venenosas ou salutares. Tudo isso é modificação da mesma matéria? Os espíritos dizem que sim. E todas essas percepções estão relacionadas com aquilo que os nossos sentidos podem perceber. E são sentidos orgânicos. Eu tenho que ter por exemplo, né, o meu nariz, ele tem ali células olfativas, estímulo, tem ali terminais nervosos que provocam uma pequena, entre aspas, irritação, que o meu cérebro reage, e dentro do banco de dados do meu cérebro, ele vai perceber que aquele tipo de estímulo é um cheiro de chocolate, aquele outro tipo de estímulo é o cheiro de uma coisa estragada, aquele outro estímulo é algo irritante. Então são estímulos diversos nesses terminais nervosos, assim como acontece no paladar. Nossa língua tem ali as células palatares que sofrem esses pequenos estímulos. Para quem vivenciou a Covid, por exemplo, né? Eu cheguei, né, quando eu peguei Covid, o meu foi bem levinho, e eu fiquei ali por 3, 4 dias em que eu não sentia cheiro de nada, nem gosto de nada. Comi um pedaço de pão com mortadela, parecia que eu estava mastigando isopor. Então, naquele momento, a doença me trouxe como consequência a limitação das percepções do meu olfato e do meu paladar. Então, mostra para nós que o nosso corpo, a gente já conversou bastante sobre isso, o nosso corpo precisa desses sentidos para que a gente possa interagir com o mundo material que a gente vive. Então, quando eu vivo num ambiente, eu tenho que ver o que está acontecendo, eu tenho que ouvir aquilo que está à minha volta, né? Um barulho, por exemplo, de água, o barulho de um animal que serve de comida para mim, alguma coisa que é alguma ameaça, a comunicação com outra pessoa. Eu preciso tocar para saber se está frio, se está quente, se é áspero, se é liso, se machuca, se não machuca, tudo isso. E aqui vem uma coisa interessante. 5 dias, Angelina? Pois é. Eu passei 3, 4 dias. Passei mais ou menos isso também. E aqui vem algo muito interessante, que essas percepções da matéria, como Kardec pergunta aqui para nós, 17 do Dual, quando ele coloca para nós aqui então que essas modificações da matéria primitiva, que são percebidas por esses nossos sentidos, nós estamos falando de nós encarnados. Porque nós precisamos desses órgãos para perceber essa matéria. E por isso que Kardec, mais para frente, ele vai falar sobre sensações e percepções dos espíritos, que já não dependem desses terminais nervosos na pele, na língua, no nariz, né? Os nervos que tem ali, os nervos ópticos e os nervos ópticos, que fazem com que nós vejamos tudo isso. O espírito é livre dessas barreiras. Portanto, a matéria pode ser percebida
de uma forma que nós não compreendemos, porque nós estamos limitados nesses sentidos. Enquanto que os espíritos, sem a necessidade do corpo físico, têm percepções muito mais ampliadas e, portanto, os estados da matéria podem ser percebidos de uma forma diferente, não apenas como sólido, líquido ou gasoso. Forças, né, de energia que são percebidas de um modo muito mais claro, essa matéria percebida, tanto é assim que nós vemos nessas comunidades no plano espiritual, em que há essas estruturas que os espíritos descrevem para nós, colônias, residências, objetos e tudo mais, que para eles são sólidos, mas que para nós não. Mas sólidos no sentido, fazendo uma comparação conosco aqui no mundo físico. Mas qual é exatamente esse estado real dessa matéria no plano espiritual? Em que esse fluido é manipulado, concentrado e moldado daquela forma. Não pode ser nem uma coisa nem outra. Não pode ser sólido, porque sólido é aquilo que nós vemos, mas para os espíritos é alguma coisa, que tem ali uma definição que eles colocaram como sólido, apenas a título de comparação, mas dentro dessa classificação que nós temos hoje é um nome que é desconhecido, até porque essa matéria também é desconhecida. Então nós imaginamos, se numa colônia próxima ao nosso planeta, em que existe ainda uma influência muito grande do mundo material sobre os espíritos, e essa materialidade desse fluido se assemelha com a matéria do nosso mundo hoje, imaginemos as matérias, os estados de matéria que existem nos mundos, por exemplo, os mais elevados, nos mundos dos espíritos felizes, em que os desencarnados, nessas colônias próximas do nosso mundo material, nem eles conseguem perceber. Nós estamos estudando Nas Fronteiras da Loucura e nós acompanhamos umas últimas ações da equipe espiritual coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, em que eles estavam dentro do quarto da nossa personagem Julinda, e ali dentro havia aqueles espíritos que trabalhavam no processo de obsessão, e esses espíritos não percebiam o Dr. Bezerra. Por quê? Porque ele se encontrava num estado vibracional diferente. E o que é esse estado vibracional? É um estado de densidade, que é muito mais sutil, que aqueles espíritos não podem perceber. Não são espíritos na mesma densidade em que um ficou invisível para o outro. São densidades diferentes, são estados diferentes dessa matéria, que eles acabam então manipulando de uma forma que nós não compreendemos. Por isso então nós vemos que o que nós conhecemos aqui, sólido, líquido ou gasoso, ou esse plasma, que é o mais próximo também que nós temos dessa matéria diferenciada, nós vamos então perceber que no mundo material existe ali uma infinidade de estados também diferentes. Kardec coloca um comentário sobre isso. Ele diz assim: a demonstração, né, lembrando que algo que pode ser saudável, que pode ser nocivo, são modificações nessa matéria, nessa substância primitiva. Kardec comenta o seguinte: a demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o outro, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo. Aqui, então, no caso, é muito mais ali, né, as reações que cada substância provoca no organismo e para nós traz um determinado tipo de sensação. Por que tem gente que não gosta de banana, não gosta de chocolate, não gosta de café? Porque os estímulos que isso provoca no organismo daquela pessoa provocam uma reação que para ele é agradável ou não. 33. Da mesma maneira, da mesma matéria elementar, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Então, quando ele fala da matéria elementar, é essa matéria que é a base de tudo.
no caso esse fluido cósmico. Esse fluido cósmico pode ser a base de tudo, a partir ali das transformações? Os espíritos respondem, sim, e é isso que deve entender, quando dizemos que tudo está em tudo. Kardec faz aqui uma pequena comparação. Quando ele diz assim que esses elementos primordiais do universo, o caso, por exemplo, né, do oxigênio, do hidrogênio, do azoto, que é o nitrogênio, e o carbono, né, que são esses 4 elementos principais, e todos os corpos que consideramos simples, são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, quando a gente pega, é possível a gente imaginar, a gente alcançar o menor elemento existente da matéria? A ciência conseguiu chegar até os leptons e os quarks. O Kardec comenta aqui, claramente aqui com a resposta dos espíritos, que nós podemos dividir, mas somente pelo pensamento. Porque até onde a gente pode ir é até onde nosso conhecimento alcança. Indo um pouco além, somente através da imaginação. Questão 33A. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão 2 propriedades essenciais: a força e o movimento. No caso aqui, a força seria a atração da massa e o movimento seria ali a sua inércia, no caso, né? Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e direção dos movimentos. Essa pergunta que Kardec faz, ela está muito relacionada com o conhecimento científico daquela época. A gente lembra, né, a tabela periódica tinha acabado de se formar. Há pouco tempo, Newton trazia o conceito da gravidade, estudando tudo aquilo que hoje nós vemos na cinemática, né, que é a área da física, que estuda o movimento dos corpos. Né? Então, são perguntas aqui que ele coloca, e então os espíritos respondem de acordo com o conhecimento da época. Mas muitas dessas dúvidas que nós temos hoje, por exemplo, propriedades essenciais da matéria, nós lemos agora há pouco as propriedades essenciais conhecidas hoje. Né? Condutibilidade, elasticidade, massa, volume, tudo mais. Mas os espíritos respondem, né, que é acertada essa opinião que eles colocaram. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa, que ali também, né, também são modificações da matéria. As moléculas têm forma determinada. Então, quando perguntaram se as moléculas, lembrando que um átomo é esse elemento primitivo da matéria que nós conhecemos, né? A molécula é uma junção desses átomos, né? Quando a gente fala uma molécula de água, que é o nosso H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que fazem ligações e se formam. E é interessante que quando Kardec pergunta se molécula tem forma determinada lá no século XIX, hoje as crianças estudam isso na escola. Elas sabem de que forma que essas ligações acontecem, uma ligação iônica, uma ligação covalente. Elas fazem cálculos para saber exatamente qual é o formato das moléculas através da geometria molecular. Uma criança do primeiro ano do ensino médio faz isso. Até recentemente, né, um aluno meu ia fazer prova, nós estudamos tudo isso, como é que se fazem as ligações, o que é um elemento, que é, por exemplo, um elemento que é um alcalino, se é um alcalino terroso, se ele é um gás ou qualquer outra coisa. Então pega a tabela periódica, começa a ver ali a posição dos elementos, quantidade de elétrons, distribuição eletrônica, coisa que nem se fazia ideia naquela época,
pelo menos para a população de um modo geral. Então, quando Kardec pergunta se as moléculas têm forma determinada, certamente as moléculas têm uma fórmula, porém não sois capazes de apreciá-la. Hoje já é possível os alunos calcularem isso pegando lápis e papel. Então nada melhor do que a gente ver a evolução do conhecimento. Pois é, Andréa, você estudou isso também. Kardec nem sabia que existia. É que são matérias, são temas que não fazem parte do nosso cotidiano. E, portanto, são temas que acabam sendo esquecidos. Mas só o fato de, na nossa época, nós já termos estudado isso, já mostra como a ciência evoluiu. Por isso que é muito importante, quando a gente estuda um tema como esse, à luz da doutrina espírita, nós precisamos inicialmente estudar aquilo que o nosso mundo material conhece. Porque, do contrário, alguém vai dizer assim, as moléculas têm forma determinada, os espíritos disseram que tem, mas nós não podemos perceber. Próxima pergunta. Peraí. As moléculas hoje são estudadas, conhecidas, de uma forma simples que uma criança, um adolescente de 15 anos de idade já estuda na escola. Então, sem falar, por exemplo, que as próprias leis que regem o nosso mundo, hoje nós conhecemos leis que na época de Kardec não se conhecia. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da aerodinâmica. Quando os aviões foram então desenvolvidos a partir do final do século XIX, e hoje nós temos, por que um avião voa? Ah, porque ele tem asa. Não é porque ele tem asa. Quem bate asa é o passarinho. Mas como é que aquelas asas fixas dos aviões, ou as rotativas dos helicópteros, conseguem voar, fazer com que aquele objeto voe? Porque existe uma lei de aerodinâmica que está ali em atuação, que na época de Kardec não se conhecia. Quais serão as próximas leis que nós aprenderemos a conhecer daqui a 100 anos, por exemplo, daqui a um século? Então, cada vez mais nós estamos evoluindo nesse conhecimento. Né? Por isso que para o vestibular, né, eles ficam doidos com tanto... É muita coisa. Então, imaginemos assim, um vestibular na época de Kardec, comparado com o vestibular hoje. Então é aquilo que nós chegamos a comentar, né? O conhecimento, ele é um conhecimento que ele vem da superfície das coisas, e essas coisas nós falamos sobre leis, matéria, ciência de um modo geral. Então ele fica na superfície. Conforme o tempo vai passando, o conhecimento vai se aprofundando. E nós vamos então penetrando nesse grande corpo científico, cada vez mais em direção ao núcleo dele, ao centro dele. É como se nós pegássemos uma melancia e observássemos que toda aquela parte verde é o conhecimento de uma época. Conforme você vai aprofundando, penetrando cada vez mais nessa melancia, você vai percebendo que o conhecimento vai se tornando cada vez mais profundo e, portanto, cada vez mais restrito. Chegamos até a falar sobre isso. Os médicos do passado eram médicos gerais. Era aquele médico que fazia um parto, cuidava de uma conjuntivite e cuidava de uma unha encravada. Hoje não. Hoje você tem um oftalmologista que estuda os olhos, você tem o obstetra que faz um parto e você tem ali o dermatologista que estuda a unha encravada. Porque tanto conhecimento em cada coisa, os olhos que eram simplesmente olhos, eles analisaram toda a anatomia, todo o funcionamento, todos os tipos de patologia, todos os tratamentos que o médico do passado não conseguiria conhecer a menos que ele se dedicasse exclusivamente para aquilo. Então a mesma coisa acontecia, tanto que eu comentei com vocês também, que os naturalistas do passado, da época de Kardec, eram aqueles indivíduos que estudavam tudo relacionado com natureza. Ele estudava uma planta, ele estudava um pedaço de rocha, ele estudava sobre o movimento de um corpo. Hoje não, hoje você tem físico, químico, biólogo. No biólogo você tem ali que é o botânico, que você tem isso, quer dizer, o geólogo.
cada um estudando uma área, porque o conhecimento hoje se expandiu tanto que um indivíduo só não é capaz de estudar tudo, a menos que ele fique apenas na superfície. Porque do contrário, ou ele come, ou ele dorme, ou ele respira, ou ele estuda. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Para conhecer tudo, né? Então, por isso que a gente vê que o conhecimento vai se tornando daquilo que era geral para algo que é mais restrito, né? Por isso que me acho mais burrinha cada dia, né? Cada hora descoberta maravilhosa. Pois é, mas aquelas pessoas que estudam isso, elas estudam e só sabem isso, porque elas passam uma vida fazendo esse tipo de coisa. Não tem condições dele querer abraçar o mundo todo. Ou ele se dedica a uma coisa ou outra. Por isso que nós tivemos aquela divisão inicial. Áreas de humanas, áreas de exatas, áreas de biológicas, né, que eram grandes divisões. Dentro dessas áreas de humanas, ou você é professor de história, de geografia, de filosofia, de direito, você é alguma coisa. De língua portuguesa, de idiomas de um modo geral. Em exatas, não basta apenas fazer conta. Qual conta você vai fazer e para que ela serve? Biológicas é a mesma coisa, quer dizer, não dá para saber tudo. E a tendência é fazer com que o conhecimento cada vez mais vá se ampliando e se tornando cada vez mais restrito para uma área de conhecimento. Não dá para saber tudo. Então, como eu comentei com vocês aqui, essa parte então da forma das moléculas já é algo bastante conhecido, e os espíritos então, né, procuraram aqui trazer para nós, para Kardec, essa orientação. E para acabar, essa forma é constante ou variável? A forma das moléculas, né? Da geografia molecular, como eu falei para vocês, né? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerados das primeiras. Porque o que chamais de molécula ainda longe está da molécula elementar. Então ele colocou que a molécula primitiva, essas moléculas primitivas, têm um formato constante. Já as moléculas secundárias, que são essas que nós conhecemos, elas têm formatos variáveis, porque, por exemplo, a água tem um formato. O gás oxigênio tem outro formato. O plástico tem outro formato. Uma proteína tem um formato. Por isso, então, cada tipo de elemento tem um formato diferente. Mas, no fundo, aquilo que dá a base essencial, isso tudo é constante. Não há modificações. Então, meus amigos, fechando por aqui, também estou indo, por favor. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, concluímos, então, tá bom, para você também. Esse nosso item, conseguimos passar aqui com uma certa correria, né, propriedades da matéria, que é o penúltimo item, e o último que nós vamos estudar na semana que vem, um tema não menos desafiador, espaço universal. E nós vamos utilizar a nossa IA para ajudar aqui a entender aquilo que a ciência compreende hoje, para depois a gente ir para aquilo que Kardec pergunta aos espíritos e a resposta que eles trazem para nós. E é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Espero que não tenha ficado muito cansativo, né, com todas essas leituras, esses conceitos, porque a gente viu como é importante a gente se atualizar primeiro, para depois entender o que os espíritos estão falando. Porque, do contrário, a gente vai estudar com a mentalidade no século XIX.